Boa noite, irmãos. Chegamos a mais um encontro da Vinha de Luz, da nossa Sociedade Espírita Vinha de Luz, nas segundas-feiras, onde estudamos o Livro dos Espíritos, e hoje nós vamos para mais um estudo dessa obra, que é o início, da nossa codificação. Mas antes de nós iniciarmos o Livro dos Espíritos, propriamente dito, o nosso trabalho dessa noite, nós vamos iniciar, então, com o livro Caminho, Verdade e Vida, do nosso querido Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Emmanuel, como nós da doutrina já sabemos, mas para os irmãos que que não frequentam, que não conhecem a doutrina, que simpatizam, nós dizemos que Emmanuel foi o mentor espiritual de Chico Xavier. Então, através de Emmanuel, o Chico trouxe várias e várias obras, através da sua psicografia, e dentre delas está esta obra, Caminho, Verdade e Vida, na lição 53, que tem por título Paz. Nós saudamos a todos, uma boa noite a todos os irmãos nessa noite tão geladinha, tão fria aí fora, mas com o estudo das obras, nós vamos aquecendo o nosso coração, porque a gente vai evoluindo, vai aprendendo, vai se esclarecendo e vai fazendo com que o nosso coração se aqueça também. Então, na lição Paz, tem uma passagem que está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. E Emmanuel, então, em cima dessa passagem de João, faz a sua reflexão. Muita gente inquieta, examinando o intercâmbio entre os novos discípulos do Evangelho e os desencarnados, interroga ansiosamente pelas possibilidades da colaboração espiritual junto às atividades humanas. Por que razão os emissários do invisível não proporcionam descobertas sensacionais ao mundo? Por que não revelam os processos de cura das moléstias que desafiam as ciências? Como não evitam o doloroso choque entre as nações? E muitos irmãos, quando começam a estudar a doutrina espírita, a grande maioria de nós, quando começamos, a gente questiona. Mas por que não fazem algo extraordinário? Por que não movimentam isso? Por que não explicam? Por que não dizem, com todas as letras, o que se deve fazer, como se evitar? O que nós precisamos fazer para modificar determinadas situações? Então, Emmanuel está nos trazendo isso e nós nos encontramos em muitas situações assim mesmo, Nós nos defrontamos com irmãos assim, como nós também já fomos assim. Hoje, por estudar a doutrina, nós já temos uma outra visão, mas lá no começo, a grande maioria de nós também pensava dessa forma. Então, Emmanuel continua nos dizendo, tais investigadores, distanciados das noções de justiça, não compreendem que seria terrível furtar ao homem os elementos de trabalho, resgate e elevação. Aborrecem-se comumente com as reiteradas e afetuosas recomendações de paz das comunicações do além-túmulo, porque ainda não se harmonizaram com o Cristo. Uma das coisas que a espiritualidade mais nos diz é que nós devemos nos esclarecer, nos instruir, buscar a paz, que a paz seja conosco e que nós saibamos transmitir essa paz a todos aqueles que estão conosco. Então, Emmanuel faz esse comentário que muitos dizem e falam que os espíritos só falam em comunicações do além-túmulo
exaltando a paz. Mas por que isso? Por que não nos dizem com todas as letras, como nós dissemos já anteriormente? Por que não nos trazem pronto, então, a receita? Por que não nos dizem, olha, tem que ser assim, assado, caminha por aqui, faz ali que vai dar certo? Porque Emmanuel também já nos disse, isso aí, essa condição estaria nos isentando do trabalho, da nossa evolução. Espíritos de escola já alcançaram, através do seu caminho, já alcançaram essa condição. Nós outros estamos aprendendo. E se nos trouxesse já pronto, nós não iríamos ter trabalho algum. Onde estaria o nosso progresso? E quando nós questionamos assim, é porque nós ainda não conseguimos, como nos diz Emmanuel, nos harmonizar com Cristo, com a sua mensagem verdadeira. Vejamos o Mestre com os discípulos quando voltava a confortá-los do plano espiritual. Não lhe observamos na palavra qualquer recado torturante, não estabelece a menor expressão de sensacionalismo, não se adianta em conceitos de revelação supernatural. Jesus demonstra-lhes a sobrevivência e deseja-lhes a paz. Jesus veio e mostrou os seus discípulos. A Maria de Magdala, que estavam lá, né, que foi a primeira que viu Jesus, mostrando a sobrevivência do espírito, a sobrevivência da alma, pois nós sabemos que nós permanecemos tão vivos quanto aqui estávamos após o nosso desencarne. E Jesus veio mostrar isso, mostrar para nós que ele também passou por todas essas dificuldades que, claro, em outro não como nós mesmos, né? Porque nós ainda somos bem atrasados em relação ao Cristo, a sensação que ele teve das dificuldades é bem diferente do que nós temos, mas que ele viveu, ele as viveu e voltou para mostrar que aquilo não o abalou, que ele continuava tão vivo quanto antes, com os mesmos pensamentos, com os mesmos desejos, consciente da sua missão. Será isso insuficiente para a alma sincera que procura a integração com a vida mais alta? Não envolverá em si grande responsabilidade o fato de reconhecerdes a continuação da existência além da morte, na certeza de que haverá exame dos compromissos individuais? Trabalhar e sofrer constituem processos lógicos do aperfeiçoamento e da ascensão. Se nós recebêssemos tudo assim como a gente diz popularmente, né, de mão beijada, onde estaria o nosso merecimento em relação ao nosso crescimento? A nossa evolução. Nós temos todas as condições, irmãos, de aprender, de crescer, de construir, de auxiliar. Todos nós. E todos, cabe a cada um de nós também, conscientemente, compreender, né, para todos nós. Às vezes uns compreendem mais rápido, outros já estão um pouco mais adiantados, outros ainda estão vindo atrás, mas todos nós temos uma condição muito especial. Nós somos seres inteligentes, somos seres amados da criação, do nosso Pai. E vamos conseguindo, pouco a pouco, atravessar as misérias, as dificuldades, as dores.
Esforcemo-nos por entender semelhantes verdades, pois existem numerosos aprendizes aguardando os grandes sinais, como os preguiçosos que respiram a sombra à espera do fogo fátuo do menor esforço. Ainda há. Mas para nós não, né? Nós chega, né? Eu acho, né? Sim, chega sim. Não é mais nos permitido, não é mais lícito nós acreditarmos que Deus somente fará por nós, por todos os homens, que nós vamos recebendo pela graça e misericórdia do Pai, sem esforço, sem busca. Olha, o Evangelho nos chama a atenção, né? O buscai e achareis. O que nós estamos buscando? O que nós queremos? O estacionar, para nós hoje, cristãos, já com o pensamento mais evoluído, com a nossa inteligência mais desenvolvida, não é mais lícito nós ficarmos esperando somente que Deus faça por nós. É a nossa ação, é a nossa busca pela nossa transformação. Nós já estamos no nosso horário do estudo do Livro dos Espíritos, então vamos fazer a nossa prece para a gente não passar muito, a gente já passou um pouquinho aqui do horário. Vamos mais uma vez dar uma boa noite a todos os irmãos que estão nos assistindo, muito carinho ao meu querido amigo Bolo Voloski, querido do meu coração, que Deus te abençoe a tua família, meu amor. E a todos que estão nos recebendo em seus lares, a nossa gratidão, o nosso respeito por permitir com que hoje nós estamos aqui representando a nossa Casa Espírita Vinha de Luz neste trabalho. Então nós agradecemos em nome da Vinha de Luz por esse carinho de todos. Nós vamos fazer a nossa prece para iniciar então o estudo do nosso Livro dos Espíritos. Bom Deus, Pai de todos nós, te agradecemos por este momento de oração, de estudo, de busca pelo nosso esclarecimento. Agradecemos, Senhor, porque a tua misericórdia é muito grande, nos assiste e nos envolve. Jesus, Mestre Divino, Mestre de todos nós, que trouxe-nos a boa nova, ensinando-nos um novo caminho, o caminho da redenção, e que possamos, Jesus, através dos teus ensinamentos, nos iluminarmos, servindo de iluminação a tantos outros que caminham conosco. Agradecemos aos bons amigos espirituais responsáveis pelo trabalho do Livro dos Espíritos, a Joaquim Cacique de Barros, patrono espiritual da nossa Vinha de Luz, e em nome desses irmãos iniciamos o trabalho dessa noite. Que assim seja. Então, irmãos, vamos fazer um trecho do nosso Livro dos Espíritos. Nós já estamos chegando ao final dessa obra, mas isso não quer dizer que nós não vamos estudá-la novamente, nós sempre precisamos estudá-la. E assim que terminar, nós vamos começar lá pela pergunta, lá pelo início de novo do Livro dos Espíritos, mais uma vez e tantas outras vezes que forem necessárias. Nós estamos na conclusão do Livro dos Espíritos, lá no capítulo 4. Nós não vamos concluir o capítulo 4 hoje, porque ele ainda faz uma menção a uma outra questão, a outras questões que nós também queremos dar uma pontuada. Então, nos diz assim: o progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade, que se funda na certeza do futuro. O futuro é isso, irmãos? É nós pensarmos que hoje tudo que nós trabalhamos pelo bem, nós colheremos futuramente. A lei de justiça e de amor e de caridade, ela está na terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais, é a 11ª lei. E ali ela vai dando
transitando, né, pela questão da benevolência, da caridade e do perdão, como outros pontos. Mas basicamente nós vamos encontrar uma das mais belas questões do Livro dos Espíritos ali, na questão 886, que fala da caridade como entendia Jesus: a benevolência, o perdão e a indulgência. Então lá está a lei de justiça e de caridade, e aqui ele está falando sobre isso, né? Kardec está nos colocando aqui esse ponto, nos dizendo que é a lei que se funda na certeza do futuro. E nós, como espíritas que acreditamos na imortalidade da alma, de que nós não morremos, morre o nosso corpo físico, esse perece. O nosso espírito continua tão vivo quando nós estávamos aqui. O nosso futuro, lá na pátria espiritual, como em outras encarnações futuras, depende muito do que nós hoje estamos fazendo. Então, se nós aplicarmos a lei de justiça, de amor e de caridade, nós estamos trabalhando por um futuro mais promissor, por um futuro melhor. E isso não é só para o espírita, porque essa lei é para todos os homens, independente do culto que tenham, né, da religião que sigam. Tirai-lhe essa certeza e lhe tirareis a pedra fundamental. Dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade do homem. E é muito importante que nós tenhamos consciência, ou pouco a pouco vamos buscando nos conscientizar de que a felicidade nossa não é só a nossa felicidade, mas ver feliz também o outro. Hoje nós já nos compadecemos, né? O homem já evoluiu, já cresceu, já compreende um pouco melhor. Quando nós vemos algumas notícias trágicas na televisão, nos meios né, pela internet ou pela imprensa escrita, quando a gente vê uma notícia triste, trágica, nós já nos comovemos. Nós já nos colocamos no lugar daquele que sofre. E não somente no lugar daquele que sofre, mas daquele que aplicou, daquele que falhou. Porque aí sim nós estamos aplicando a benevolência, né? É sermos benevolentes com as faltas dos outros. É um passo grande quando a gente assiste a algo assim e pensa: como esse irmão deve estar sofrendo por ter cometido esse ato. Aquele que sofreu o ato também. Vamos orar pelos dois. Agora, quando a gente pensa assim: mas merece a morte, nós respeitamos, é a opinião de cada um. Mas aí nós vamos compreender que a moral do Cristo, ela é muito maior do que isso. Ela é mais ampla, porque ele enxerga, porque o Pai enxerga além daquele ato, há algo muito maior. Há um ser com as suas dificuldades, que precisa de compreensão e muitas vezes está doente da alma. Então, quando nós olhamos fatos assim e já nos movimenta, né, a misericórdia, nós estamos no caminho. E todos nós vamos passar, e todos nós já passamos, né, por situações assim. E muitas vezes, alguns anos atrás, até ficávamos felizes do sofrimento daquele que fez o outro sofrer. Né? Achávamos que ele merecia realmente era a morte. Hoje, mais esclarecidos, mais desenvolvida a misericórdia, nós já vamos compreendendo que ele sofre tanto quanto o outro. E a felicidade é para todos nós. E todos nós devemos trabalhar por ela, sim, mas já pensando no nosso futuro, não tão somente aqui, na felicidade do ter, mas na felicidade de se transformar em alguém melhor,
na felicidade de ver também a felicidade do outro. Só ela pode curar as chagas da sociedade, a lei de justiça, amor e caridade. Comparando as idades e os povos, pode ele avaliar quanto a sua condição melhora, o homem, né? À medida que essa lei vai sendo mais bem compreendida e praticada. É como nós já dissemos, nós nos antecipamos, né? Quando nós hoje já temos uma visão diferente do que tínhamos anteriormente. Nós já compreendemos um pouquinho melhor, como cristãos que somos, a mensagem de Jesus. Mas que nós não fiquemos somente na compreensão, que nós busquemos a prática, busquemos nos movimentar. Porque como Emmanuel nos disse lá na mensagem, quando nós fizemos a leitura do Caminho, Verdade e Vida, é preciso que o homem saia da sua inércia e se movimente, trabalhe para as suas conquistas. Ora, se aplicando-a parcial e incompletamente, aufere o homem tanto bem que não se conseguirá quando fizer dela a base de todas as suas instituições sociais. Se nós, ainda com as nossas dificuldades e imperfeições, já conseguimos colocar em prática um pouquinho, já fazemos o bem, já nos sentimos bem, já vemos que toda aquela movimentação é boa, imagine quando nós realmente aplicarmos na sua essência a caridade como entendia Jesus. Como isso vai modificar? E não é só modificar o nosso mundo, né? Assim, o mundo que a gente diz o nosso, a nossa vidinha, o nosso íntimo. Vai ser diferente para todos. Será diferente para todos. E ele ainda pergunta, será isso possível? Certo. Porquanto, desde que ele já deu 10 passos, possível é dar 20 e assim por diante. É possível. Será isso possível? Por certo que sim. Porque se nós já demos, como nos disse, com essa clareza, que não nos faz com que nós nos confundamos absolutamente nessa passagem aqui, quando ele nos diz, se nós já demos 10, nós podemos dar 20. Mas nós vamos começar passo a passo. Não vamos começar pelos 20, porque senão nós vamos ter dificuldade de cumprir, porque nós ainda somos seres imperfeitos. Nós ainda temos, né, o egoísmo, ainda somos orgulhosos, ainda temos as nossas misérias da alma. Então, se nós já não vamos projetar além, vamos começar da nossa condição. Vamos começar, né, dando o primeiro passo, o segundo, até chegar ao 10º passo. Nossa, quando a gente chegar lá, a gente diz assim, eu já consegui construir até aqui. Eu já consegui dar uma movimentação diferente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mais um pouco. Do futuro se pode, pois, julgar pelo passado. Já vemos que pouco a pouco se extinguem as antipatias de povo para povo. Diante da civilização, diminuem as barreiras que os separavam. De um extremo a outro do mundo, eles se estendem as mãos. Maior justiça preside a elaboração das leis internacionais. As guerras se tornam cada vez mais raras e não excluem os sentimentos de humanidade. A gente pode até pensar, dado esses últimos acontecimentos que nós estamos vendo nos Estados Unidos, e muitas questões também internas nossas no Brasil, nós vamos pensar, não, mas o que ela está falando? Não está acontecendo tudo isso lá? Olha o que está, olha o terror que está nas ruas. Mas, irmãos, muitas vezes as coisas acontecem dando uma chacoalhada em nós, né?
para que a gente perceba os caminhos que nós estamos tomando. E se nós estamos vendo coisas que nos mostram diferente do que nós estamos pretendendo, elas são exemplos para que nós não sigamos. Às vezes as pessoas buscam uma transformação através da luta, através da guerra. Mas a grande transformação começa dentro do próprio homem. Mas através, como Emmanuel nos disse, da paz íntima. Nós vimos e tivemos um grande exemplo, não vamos nem citar Jesus porque está acima de qualquer outro, mas nós tivemos um grande exemplo de homem que lutou pela paz, que foi Gandhi. Lutou com a paz interior, trabalhando pela paz, pela pacificação. E deixou esse exemplo maravilhoso. Martin Luther King fez toda uma transformação na cabeça do homem, dos homens que estavam dispostos, através do seu verbo, através do seu exemplo, buscando, fazendo com que o homem compreendesse que somos todos irmãos, que devemos nos amar independente da nossa cor, porque isso não vai nos modificar intimamente. Não vai nos levantar, não vai nos fazer estar acima, absolutamente. E deixou esses ensinamentos. E hoje ainda há luta para que o homem possa compreender a sua igualdade. Jesus trabalhou imensamente com todo o seu amor, com toda a sua dedicação, com toda a sua autoridade moral, mostrando para nós que todos aqueles que o buscavam, independente da crença, se eram homens bem vistos ou mal vistos, pobres ou ricos, ele os recebia, os amava igual. E chegará o dia em que nós compreenderemos isso. Nós já estamos a caminho. Nós vamos entender. E vamos efetivamente viver essa mensagem. Nas relações, a uniformidade se vai estabelecendo. Apagam-se as distinções de raças e de castas. E os que professam crenças diversas impõem silêncio aos prejuízos de seita, para se confundirem na adoração de um único Deus. Falamos dos povos que marcham à testa da civilização. Todos nós compreenderemos que acima de nós está Deus, Pai, justo e bom. E que a Ele, sim, nós devemos render graças e culto. Não há homens que falham, homens que caem, homens que hoje dizem uma coisa, amanhã estão dizendo outra. Nós compreenderemos que o nosso culto deve ser a Deus, dentro do nosso coração. O culto a Deus amando o nosso próximo, respeitando, compreendendo o seu caminhar, não exigindo o que ele não nos tem para dar. Porque todos nós um dia chegaremos a essa condição, irmãos. Nós estamos chegando no nosso horário, mas até esses 2 parágrafos que nós estudamos agora, ele nos remete à questão 789, que nós vamos dar uma estudada, que faz parte da lei do progresso. E nós estamos, fazendo parte dessa lei, nós estamos inseridos. Estamos aqui, nesse mundo de provas e expiações. E podemos dizer, mas o homem não progrediu nada. Progrediu sim. Nós estamos, às vezes, com passos mais lentos do que gostaríamos. Ou, do que deveríamos, mas estamos a progresso. E na questão 789,
Kardec pergunta à espiritualidade: o progresso fará que todos os homens da Terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação? E ele diz ainda, e eles respondem: uma nação única não. Seria impossível, visto da diversidade, né, dos climas se originam costumes e necessidades diferentes. Mas eles dizem: a caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Quando, por toda parte, a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade como os indivíduos. Então, viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver à expensa dele. É a caridade, e a nossa bandeira da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade nós não vamos encontrar a nossa salvação, a nossa redenção, a nossa elevação. Homem nenhum. Por isso, fora da caridade não há salvação. Não diz fora da igreja não há salvação, fora da doutrina espírita não há salvação. Não, é fora da caridade não há salvação. O que se aplica a todos os homens, independente de raça, de credos, né, de cor de pele. Então, nós viveremos mais felizes, porque nós compreenderemos, porque nós já estaremos ajustados a essa lei do Pai, a essa lei de amor ao próximo, fazer ao outro o que nós gostaríamos de receber. E nós vamos progredindo, e aqui Kardec coloca na questão 789 também: a humanidade progride por meio dos indivíduos que pouco a pouco se melhoram e se instruem. Então tudo depende da nossa elevação moral. Não é da nossa cor de pele, não é porque nós temos um curso de doutorado, de mestrado. Tudo isso é bom, claro que sim, é estudo, é evolução. Mas não é isso que vai nos dar condições de trabalharmos pela felicidade íntima, a felicidade real, como nos ensinava Jesus. Porque essa felicidade real, ela é conquistada através de uma moral elevada. Na questão 791, que também faz uma citação, nos diz: apurar-se-á algum dia a civilização de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. E nós só vamos reconhecer que uma civilização está buscando, né? Que indícios que nós vamos ter de que podemos reconhecer que uma civilização está completa. Eles nos dizem: reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Mais uma vez, a moral. O que é a moral? É a regra de bem proceder. É fazer o bem. É buscar trabalhar pelo próximo. É buscar se aperfeiçoar. É buscar se elevar a Deus, auxiliando e servindo. Porque todos nós estamos neste mundo, irmãos, porque nós temos as nossas falhas. Já tivemos grandes faltas no passado, mas viemos com esse propósito de nos redimirmos, de evoluirmos. E pouco a pouco nós vamos conseguindo. E isso é para nós, é para o nosso vizinho, é para aquele que mora lá no início da nossa rua, é para aquele que mora numa cidade ao lado da nossa, aquele que mora em outro estado, no outro país, e nós vamos alcançando assim. É uma regra de bem proceder, não é só para Silvia, não é só para aqueles trabalhadores da doutrina espírita, são para todos, porque todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos do mesmo Pai, que nos ama profundamente. Então, queridos irmãos, essa é a mensagem. Na próxima semana, então, nós continuaremos o capítulo 4 da conclusão.
do Livro dos Espíritos. Vamos continuar o nosso estudo. Convidamos os irmãos para amanhã, mais um encontro. Amanhã o nosso trabalho está a cargo do ESD, que é o Estudo da Doutrina Espírita. E na quarta-feira, mais um trabalho, quinta, sexta, sábado, domingo, assim nós temos a semana inteira para nos encontrarmos, para nos estudarmos, para compartilharmos, né, a doutrina, que é sempre tão importante para a nossa transformação de uma forma geral. Então vamos fazer a nossa prece, mais uma vez agradecendo a todos de coração mesmo, por estarem conosco, por estarem nos acompanhando, por buscarem o esclarecimento através da doutrina espírita. Queridos irmãos, é com muita gratidão que nós encerramos o encontro dessa noite, onde estudamos o Livro dos Espíritos, uma pequena parte. Esta obra tão importante para a nossa doutrina, que nos consola, que nos esclarece, que vem fazer com que nós nos unamos ainda mais ao Mestre, a Deus. Esta obra que traz para cada um de nós ensinamentos de como devemos nos conduzir. Obrigada, Senhor, pelo seu amor, pela sua luz, pelo bem que nos doa, por cada dia que acordamos, Senhor. Que possamos a cada dia, através do amparo de amigos do bem e da luz, termos mais uma oportunidade de fazer o bem, de auxiliar e de servir em nome de Jesus. Obrigado aos bons amigos espirituais e encerramos, Senhor, em Teu nome, em nome do Mestre, o encontro dessa noite. Que assim seja. Que assim seja, irmãos. Uma boa noite a todos, um beijo no coração de cada um e que possamos nos encontrar ainda muitas e muitas outras vezes. Que Deus abençoe a todos e que tenhamos uma boa noite de descanso enquanto o nosso corpo descansa, que nós, nosso espírito desprendido do nosso corpo, possamos trabalhar então, né? Buscar, através do amparo desses irmãos, boas companhias, estudarmos, trabalharmos, crescermos. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite.